Olá a todos, eu sou Laura Pocinho Bobinotti, cirurgiã oncológica. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para fazer parte do primeiro Congresso Nacional de Cirurgia para Estudantes de Medicina. É uma honra e eu vou falar hoje sobre oncologia e princípios da cirurgia oncológica. Inicialmente me apresentando, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Jundiaí, cirurgia geral pelo Hospital Municipal do Tatuapé e cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Barretos. Atualmente eu trabalho na rede Prevent Senior de hospitais e sou diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Regional São Paulo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula. Primeiramente, começando pela definição. Câncer é um termo usado para um crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Esse caranguejo na tela superior é justamente um exemplo como é o símbolo do câncer na medicina. O caranguejo representa exatamente isso. O centro dele é responsável como se fosse o câncer, e as patas, o grau de invasão que ele apresenta. E Hipócrates, quando descreveu a primeira vez algo semelhante a câncer, ele nomeou como carquinhos, por isso também justamente a ideia do caranguejo e da palavra câncer. Quando e como surgiu a oncologia? Onco vem da palavra grega onkos, que significa massa, volume ou tumor. Segundo o livro Imperador de Todos os Males, a primeira descrição foi no século 7 a.C., com Iotepe, justamente falando sobre massas salientes no peito que se espalham. Nos anos de 1950, o gás mostarda usado durante a Segunda Guerra, observou-se que durante o seu uso apresentava uma redução da divisão de algumas células de rápida reprodução. Com isso, foi criada a mostarda nitrogenada, que foi usada inicialmente para o tratamento dos casos de linfoma. E quando e como surgiu a cirurgia oncológica? O primeiro caso foi descrito por Halsted em 1809, com a remoção em bloco, que eu vou explicar para vocês posteriormente o que significa. Em 1890, com Ephraim McDowell sobre o tumor de ovário, e depois com o aprimoramento da técnica com Bilroth, falando sobre laringectomia, gastrectomia e esofagectomia. Antes mesmo da gente falar sobre o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento, a gente tem que falar sobre a epidemiologia do câncer. Por que é importante falar dele? Aqui nesse diagrama, ele mostra uma estimativa dos nossos casos de câncer em 2020, que eu peguei pelos dados do Global Cancer Observatory. Ele fala que aproximadamente 8.750.000 pessoas seriam diagnosticadas com novos casos de câncer em 2020 na Ásia. Um número extremamente expressivo somente num continente, né? E sendo que na Europa 4.229.000, no norte, na América do Norte 2.370.000 e na América Latina e Caribe o responsável por 1.412.000 casos de câncer em 2020. Aqui nessa tabela é a referência ao mesmo diagrama anterior, só que aqui dividido por lugares e em grau decrescente dos novos casos de câncer. Então, assim, em primeiro lugar vem a China, com um diagnóstico com uma estimativa de 4.285.000 novos casos de câncer em 2020. Seguido por Estados Unidos, Índia, enfim, e Brasil chegando aqui na 6ª posição. Então, um número extremamente expressivo de 560.000 casos aproximadamente, de novos casos de câncer em 2020. É um diagnóstico que tem um impacto socioeconômico e em gasto de saúde pública extremamente expressivo, ainda mais um país subdesenvolvido. Aqui, esse é um ranking de morte por câncer antes dos 70 anos, um dado sobre 2019, que nesse diagrama aqui também mostra em azul pacientes com, em média, 57 anos, em média, morriam com 57 anos com o diagnóstico de câncer. Então, uma morte realmente que está acometendo pacientes mais novos, cada vez mais novos, e aqui na África subsaariana e realmente no Oriente Médio, a gente vê um diagnóstico ainda mais precoce e uma morte ainda mais precoce.
em torno de 23, a idade de 23 a 48 anos. Então, isso traz um impacto porque são pessoas economicamente ativas, com diagnóstico de uma doença provavelmente muito avançada, que não foi possível a cura, trazendo a morte. Então, traz um impacto socioeconômico muito importante e justamente também no gasto de saúde pública. Por isso que é importante realmente falar sobre câncer. E aqui, um estudo relativamente novo, publicado no JAMA em agosto de 2020, que trata sobre a identificação dos novos cânceres juntamente com a epidemia do coronavírus. Então, aqui, nessa coluna, a gente tem essa primeira coluna em verde mais escuro, assim, a gente traz a média de diagnóstico de pacientes com câncer por semana. Então, antes da pandemia do Covid, a gente tinha um diagnóstico de câncer de mama aqui por volta de 2.250 aproximadamente de pacientes por semana. Colo retal em torno de 1.000, o câncer de pulmão em torno aí de 750, o pâncreas, estômago e esôfago aí girando em torno em taxas um pouco mais baixas. E com a epidemia do Covid-19, eu vou pegar essas últimas 4 colunas aqui, porque elas trazem mais a média desses casos, e o período que é observado a gente pode reparar aqui que é aproximadamente 1 mês e meio. Então, é um período curto, mas que vocês vão reparar que já trouxe um impacto extremamente importante. O caso do câncer de mama, então, de 2.250 casos de pacientes identificados por semana, caiu para uma média de 1.000. Então, 1.000 a cerca de 1.250 pessoas não foram diagnosticadas com câncer de mama durante a epidemia do Covid-19. Justamente porque esse estudo foi feito principalmente na Europa, Holanda e Inglaterra, que eu vou mostrar no próximo slide, e em países desenvolvidos, com acesso a uma tecnologia, uma saúde melhor que os outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, e mesmo assim trouxe uma repercussão importante no diagnóstico do câncer de mama. Somente porque foram os primeiros países a serem atingidos com o Covid-19, se tinha ainda muito, ainda se tem até hoje, mas inicialmente a gente sabia nada sobre o vírus, então era evitado a aglomeração, morreram muitas pessoas na primeira onda, enfim, então toda essa repercussão e todo esse medo trouxe com que as pessoas não fossem ao médico, mas tivessem sintomas ou não, para fazer um diagnóstico mais precoce. Isso trouxe também repercussão no câncer coloretal e todos os outros que vocês podem observar aqui. Mas esses 2 primeiros, tanto de mama quanto coloretal, são os tumores mais prevalentes na população mundial. Então, realmente uma repercussão muito importante. E aqui, mais uma vez, mencionando sobre o mesmo artigo, eles observaram que, nesse curto intervalo de tempo que eles fizeram o estudo, teve 1 ano a mais a média de diagnóstico de câncer. Ou seja, pacientes que tinham uma média de diagnóstico por volta aí de 50 anos passaram 1 ano mais com câncer e tiveram diagnóstico por volta de 51 anos. Então, assim, isso dando um exemplo de idade. Então, a gente sabe que 1 ano a mais em quem tem diagnóstico de câncer muda completamente a história. Então, assim, um câncer que inicialmente era um diagnóstico precoce, um tratamento inicial, muito provavelmente passa por um diagnóstico de uma doença muito mais avançada, com metástase e provavelmente, às vezes, até paliativa. Então, isso tem um impacto, mais uma vez, socioeconômico, de saúde pública e de cura extremamente importante. E eles observaram que a Holanda e a Inglaterra tiveram uma diminuição na incidência de 40% e 75% nos diagnósticos de câncer, na incidência aí, respectivamente. E Estados Unidos apresentou um número de mortes a mais de 33.890. Então, realmente, o Covid trouxe um impacto muito importante no diagnóstico de câncer e por isso, mais uma vez, é importante a gente falar sobre isso. Então, vocês já descobriram por que é tão importante falar sobre câncer, mas também por que é tão importante falar sobre cirurgia oncológica. Porque ao mínimo 80% dos pacientes oncológicos, eles irão necessitar de alguma intervenção cirúrgica nas diversas fases da sua doença, seja no diagnóstico, seja curativo ou até mesmo na cirurgia paliativa.
Então, inicialmente falando por que o câncer surge. Então, o câncer é decorrente de alterações genéticas, mas a gente sabe que 85 a 90% dos cânceres são desenvolvidos de forma esporádica, ou seja, são alterações genéticas adquiridas devido a um comportamento e estilo de vida. Isso daqui é extremamente importante e vai ficar sobre as próximos slides que eu vou falar para vocês. Então, assim, 85 a 90% dos casos são desenvolvidos devido ao nosso estilo, comportamento e estilo de vida. E 10 a 15% são transmitidos de forma hereditária familiar, através, por exemplo, da mutação do BRCA1, da mutação do gene P53, responsável sobre a síndrome de Li-Fraumeni, ou até mesmo a mutação do gene APC, causando a polipose adenomatosa familiar. E quais as vias de disseminação do câncer? O que mais a gente sabe? A linfática hematogênica, a linfática justamente, por exemplo, tumores de colo com comprometimento de linfonodos do mesocolo, a hematogênica, por exemplo, em casos de melanoma, com metástase pulmonar e hepáticas, é um exemplo de disseminação hematogênica. Dentre as vias de propagação, a dos implantes é exemplificada aqui embaixo, nesse caso das alças de Delgado, com essas bolinhas brancas aqui são os implantes peritoneais. Um exemplo é o câncer de ovário, que tem essa disseminação transcelômica, gerando os implantes. E aí, algo mais conceitual, um pouco mais difícil para entender e que eu vou exemplificar para vocês poderem compreender. É a de continuidade e a de contiguidade. Por exemplo, de continuidade, tem os tumores de TEG, da transição esôfago-gástrica, que eles podem acometer tanto o corpo e o fundo do estômago quanto o esôfago distal. E nisso, por continuidade, a gente tem um acometimento de dois órgãos, o estômago e o esôfago, né? E um exemplo de disseminação por contiguidade é quando a gente tem os tumores de reto alto, sigmoide, enfim, são lesões que podem, devido ao seu crescimento local, acometer órgãos adjacentes, por exemplo, útero e bexiga. Então, órgãos que inicialmente não tinham tumores, mas que acabaram adquirindo por conta, acabaram se envolvendo ali durante o crescimento tumoral do cólon. E aí, como tudo na medicina, a gente tem que começar sempre pela anamnese de exame físico, um exame físico dirigido, nesse caso, examinando os linfonodos da cadeia cervical, supraclavicular, axilar e inguinal. Isso é de extrema importância nos casos oncológicos, para daí poder te orientar sobre os exames complementares e posteriormente a biópsia. E mediante a toda essa reunião de fatores, a gente vai definir qual que vai ser o tratamento. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou até mesmo paliativo. Mas, mais uma vez, mencionando o slide anterior, dentre todos esses, o mais importante é a prevenção, já que 85 a 90% dos casos de câncer, eles são definidos devido ao nosso comportamento e nosso estilo de vida. Obviamente que pacientes mais idosos têm uma chance de ter câncer devido ao envelhecimento celular, a mutações genéticas, justamente por conta disso, mas grande parte do nosso comportamento e estilo de vida influencia nesse desenvolvimento e é importante a gente prevenir, já que a prevenção está muito mais barata dentro da saúde pública do que o tratamento de um câncer. Então, dentre a prevenção, é importante não fumar, não ingerir bebida alcoólica, praticar atividade física, evitar alimentos processados e condimentados e proteção também da luz solar é importantíssimo, não só para os cânceres de pele. Então, ter uma dieta balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, uma dieta mais branca, carne mais branca. A gente sabe que carne vermelha, o consumo acima de 500 gramas por semana predispõe ao câncer coloretal, então é bom evitar.
E aqui nesse próximo desenho eu gosto de exemplificar assim justamente com uma criança e o uso de protetor solar, porque a prevenção começa justamente na infância, seja ela com o uso de protetor solar ou até mesmo nos hábitos alimentares, em específico ao protetor solar. A carga de radiação que você recebe na infância, ela também ajuda na formação dos cânceres na sua idade adulta, então não é somente a prevenção na idade adulta com protetor solar usado diariamente, chapéus, tudo isso. Então a prevenção começa realmente desde a infância, a começar pela proteção solar. Então, assim, mediante a sua anamnese, exame físico, partirmos para os exames complementares que vão ajudar no diagnóstico e estadiamento, endoscopia, colonoscopia, tomografia, ressonância e PET-CT, ultrassonografia tanto de mama quanto da tireoide, dependendo da lesão, né, se for necessária para o diagnóstico, e a mamografia também. Então, dentre a biópsia, nós temos a biópsia incisional, a excisional, a PAF e a core biopsy. A incisional é aquela em que é retirada parcialmente uma lesão. Excisional é quando toda a tumoração é tirada. O PAF é uma sigla de punção, devido a uma punção aspirativa por agulha fina, muito usada em casos para diagnóstico de câncer de tireoide. E a core biopsy é uma punção por agulha grossa, muito usada no diagnóstico do câncer de mama. Então, aqui nós temos um exemplo de uma lesão, uma tumoração na pele, mais ou menos de uns 7 por 5 centímetros. Esse paciente tinha uma evolução de mais ou menos 1 ano dessa lesão. Então, chegou para mim sem diagnóstico histopatológico e sem exames de estadiamento. Então, assim, a biópsia incisional nesse caso é importante para direcionar o tratamento. Então, é importante que se pegue uma lesão, a biópsia é importante que pegue a área sadia e a borda da lesão, nunca fazer uma biópsia no centro dessa lesão, porque ela tem necrose, tem fibrina, tem restos celulares, que dificilmente o patologista vai conseguir dar algum diagnóstico para você. Ele vai falar só realmente que tem tecido inviável. Então, ter uma amostra da margem sadia com a borda da tumoração é onde a gente realmente consegue fazer um diagnóstico muito mais preciso histopatológico. E aqui nós temos um exemplo do melanoma, um clássico do ABCD do melanoma. Justamente no caso do melanoma, a gente faz uma biópsia, assim, geralmente em cunha, sem margem de segurança, porque de acordo com a análise desse melanoma, de acordo com o grau de invasão na pele que a gente vê pelo Breslow, a gente vai ver se precisa fazer uma ampliação de margem, quanto que precisa ampliar e se precisa fazer uma pesquisa de linfonodo sentinela. Então, tudo isso é muito importante na análise do melanoma e por isso que a biópsia é nessa conjuntura sem uma margem ampliada. Aqui nós temos um exemplo justamente de tireoide, com um exemplo da PAF, que é a punção de biópsia por agulha fina, e um exemplo aqui do core biopsy. Ele é semelhante a um revólverzinho, então ele dispara antes da biópsia. É importante avisar a paciente, falar assim que ela vai escutar um barulho, justamente porque normalmente eles se assustam com esse barulho, né? Mas ele é um aparelho que traz uma consistência maior dessa lesão e uma característica, e com isso o patologista consegue dar um diagnóstico histopatológico muito mais preciso. Então, a biópsia ela envolve o tipo histológico, então é importante saber sobre qual o tipo, se é adenocarcinoma, carcinoma espinocelular, tumor neuroendócrino, sarcoma ou até mesmo giste, justamente porque isso norteia qual vai ser o seu tipo de cirurgia. A gente sabe que nos casos do sarcoma não tem disseminação linfonodal, então não é preciso fazer a linfadenectomia. O GIST tem um comportamento completamente diferente de todos os outros tumores. Nos casos de tumores neuroendócrinos, por exemplo, de pâncreas, por exemplo, é possível fazer a enucleação dessa lesão e necessariamente fazer uma ressecção mais ampla, quando no caso de adenocarcinoma de pâncreas. Então, isso é muito importante para a diretriz de como vai ser esse tratamento depois. Aqui, como exemplo, eu trouxe uma imagem de um portocarte. Ele é empregado nos tratamentos de quimioterapia endovenosa.
temos aqui o bujão, que é essa estrutura que fica embaixo da pele, conectada a esse cateterzinho. Aqui nesse exemplo é melhor, o catéter ele chega até a veia cava superior, e como o bujão fica embaixo da pele, então é furada a pele, e o bujão, onde tem esse reservatório, é onde é injetado o quimioterápico. Ele é muito empregado porque existe muita vasoconstrição periférica e também a osmolaridade da quimioterapia muitas vezes não permite que seja feito em vasos periféricos, então por isso que ele é muito utilizado. Aqui eu trouxe o exemplo de como ele fica embaixo da pele, então ele fica bem superficial, normalmente só tem a picadinha ali da pele, como seria a picada da pele para poder pegar uma veia. Então para o paciente é muito mais confortável, porque não fica furando tanto. Quando pega em vaso periférico, o paciente não tem portocate, ele perde facilmente essas veias, então a multiplicidade de furos acaba sendo muito maior quando não se tem um portocate. E aqui eu tenho um exemplo da radioterapia, esse é o aparelho da radioterapia, justamente como eu falei para vocês, num tratamento de câncer de mama. Esse é uma radioterapia de feixe externo, em que é pego justamente a área onde foi ressecada. No caso aqui, eles deixaram a mama justamente para exemplificar, mas normalmente a gente faz o tratamento de radioterapia após a cirurgia. Então, ele pega a parede onde tinha a mama, né, a parede, e justamente a axila também. E normalmente o paciente tem algumas demarcações na pele para poder nortear o aparelho aonde tem que ser feito a radiação para alcançar o tumor. Então, a gente não pode falar sobre um tratamento oncológico se a gente não falar sobre um tratamento multimodal, um tratamento multidisciplinar. Exatamente a figurinha ao lado aqui. Então, cada pessoa diferente com a sua respectiva especialidade se juntando e se unindo para um bem comum, que no caso, no centro aqui teria que ter um outro bonequinho, que seria o paciente oncológico. Então, assim, as especialidades se conversam muito e elas trabalham uniformemente para o bem comum, que é o paciente oncológico. Então, cada uma passa a sua visão, tanto a nutricionista, a assistência social, a psicologia, como eu falei, é muito importante na reabilitação psicológica, a fisioterapia, a enfermagem, a fonoaudióloga, e justamente dentro das especialidades médicas, oncologista clínico, cirurgião oncológico, radioterapeuta, ou radiologista intervencionista, seja por um momento de biópsia por radiointervenção, até mesmo uma drenagem de coloação num paciente pós-operatório, ou até mesmo numa embolização quando é necessário. O paliativista em caso de progressão de doença e a equipe da dor, que também é frequentemente presente no nosso dia a dia. Então, antes mesmo a gente falar sobre qual tipo de tratamento a gente faz no paciente, a gente precisa avaliar se esse paciente consegue se submeter a um tratamento. Ou seja, se o paciente ele consegue suportar aquele tratamento que a gente vai oferecer. Então, existe uma escala, que é essa escala de Zubrod, de um ECOG, ou a escala de Karnofsky. A escala de ECOG é muito mais simples, então muito fácil da gente decorar e muito mais empregada no nosso dia a dia. A escala de Karnofsky também é muito empregada, porém, como ela tem uma divisão aí decimal, ela é muito mais difícil de decorar, então, mas ela tem a sua correspondência no ECOG. Então, vamos lá, exemplificando. O PS de 0 é aquele paciente que descobriu o tumor no exames de rotina, totalmente assintomático. O PS de 1 é aquele paciente que teve uma única manifestação de sintoma, por exemplo, uma enterorragia, e procurou investigar em relação a isso e fez feito diagnóstico de tumor. E um PS2 é aquele paciente que tem um pouco mais de sintomas que o paciente do PS1, procurando mais frequentemente o hospital, seja pelo sangramento mais intenso, tem que receber hemotransfusão, ou seja, pela dor que ele está sentindo, como a medicação em casa não está resolvendo. Então, esses são os pacientes que a gente consegue oferecer um tratamento modificador da doença, seja ele com quimio, radioterapia ou cirurgia. A partir desse, a gente já começa a ter uma linha de
de conversa com o paciente e a família é muito mais paliativa do que realmente oferecendo um tratamento que modifique a doença dele. Justamente porque esses tipos de pacientes são pacientes que ficam mais dependentes, eles são pacientes que não conseguem ter um cuidado da higiene pessoal, ficam mais de 50% do tempo deitados, precisam de ajuda para levantar, precisam de ajuda para poder tomar banho, comer alguma coisa. Então, assim, são pacientes que realmente já chegaram no diagnóstico ou com um diagnóstico mais avançado, ou até mesmo da própria comorbidade prévia que ele tinha, já impossibilitava ele para um tratamento modificador. Entendeu? Então, isso daqui é de fundamental importância para qualquer tipo de tratamento oncológico, seja ele com cirúrgico, radioterápico e quimioterápico, ele é diariamente empregado no nosso dia a dia. Então, o paciente, além daquela escala de ECOG, de Karnofsky que a gente usa também a questão de operabilidade e ressecabilidade. São conceitos diferentes. A operabilidade a gente usa em paciente e ressecabilidade em tumor. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui esse paciente. Independentemente do tipo de tumor que ele tem inicial, seja no cólon, seja em estômago, seja em pâncreas, é um paciente que frequentemente procurava o hospital, extremamente emagrecido, não conseguia ter um cuidado de vida sozinho, ou seja, ele ficava frequentemente acamado, não conseguia, não tinha estímulo para comer, não conseguia comer sozinho, não conseguia tomar banho sozinho, andava de cadeira de roda. Então, assim, ele, por mais tenha um diagnóstico inicial de neoplasia, ele é um paciente que não é operável. Então, o tumor é ressecável, porém o paciente não é operável. Esse é um conceito de extrema importância dentro da cirurgia oncológica, porque isso faz com que você possibilite que o paciente, apesar de ter um diagnóstico inicial e apesar de que se fosse num outro estilo de paciente ele conseguiria a cura, a abordagem é de forma diferente, de forma que se você fizer qualquer procedimento mais invasivo, você vai abreviar a sobrevida que ele tem, entendeu? Então, isso tem que ser um conceito muito bem empregado dentro da cirurgia oncológica e que faz diferença no nosso tratamento cirúrgico. Então, dentre os tipos de cirurgia, nós temos a cirurgia R0, que é aquela ressecção tumoral com margem livre. Temos a cirurgia R1, que é uma ressecção tumoral com margem microscópica comprometida. Normalmente, às vezes, durante a cirurgia, você já tem uma noção sobre isso, somente nos casos, por exemplo, de tumores pélvicos extensos, em que é feita a exenteração pélvica total, por exemplo, retirada de reto, útero e bexiga de uma vez. Então, nesses casos em que você vê a anatomia patológica vindo comprometida em margem radial, é justamente porque após tinha a parede pélvica, então você não consegue fazer essa ressecção da parede pélvica, por isso acaba sendo uma cirurgia R1, ou até mesmo quando você tem um comprometimento vascular ali logo depois, então aí você se limita a isso porque após você tem um vaso que você não consegue tirar ou não consegue fazer a anastomose, seja por endoprótese ou seja por anastomose primária. Então, e a cirurgia R2 é quando você tem uma ressecção tumoral com margem macroscópica comprometida. Essa, na verdade, é a cirurgia que a gente evita fazer, porque é uma cirurgia que você não traz benefício ao paciente. Então, você submeteu um procedimento cirúrgico, as consequências daquele tratamento, e você deixou o tumor no local. Então, e acabou espalhando, tendo a chance de ter implantes peritoneais microscópicos, né? Porque submeteu o paciente a um tratamento, não conseguiu ofertar toda a cirurgia, então ele vai continuar sendo submetido ao tratamento quimioterápico ou radioterápico e teve a sequela daquele tratamento. Então, esse é aquele que a gente evita fazer justamente porque não vai trazer benefício ao paciente. Dentre ainda os tipos de cirurgia, nós temos aquele tipo de ressecção local ampliada, a ressecção local com linfadenectomia e a ressecção em monobloco. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse daqui é um exemplo de ressecção local ampliada, paciente com sarcoma de coxa.
Nós sabemos que nos pacientes com sarcoma, a área de biópsia tem que ser ressecada, porque existe uma transmissão, uma disseminação local naquela região, então, por isso a pele também é retirada nessa ocasião. E aqui, local ampliada, justamente além da pele, por conta da musculatura que acabou saindo durante o procedimento. Então, esse é um exemplo de ressecção local ampliada. Aqui nós temos um exemplo de ressecção local com linfadenectomia, um paciente com tumor de reto baixo, acometimento do canal anal, então foi submetida a uma amputação abdominoperineal do reto, e aqui um exemplo de linfadenectomia pelos linfonodos da cadeia de drenagem desse tumor. E aqui nós temos um exemplo de ressecção em monobloco, um tumor de cólon com invasão de parede abdominal e fistulizado para a pele, com acometimento da cúpula vesical, do útero e de ilho terminal. Então, esse paciente teve essa ressecção em monobloco, sem invasão, sem violação da tumoração, sem invadir o tumor, sem deixar a cirurgia R2 com margem macroscópica positiva. Então, tudo que o tumor invadia acabou saindo durante a cirurgia, certo? Então, esse é um exemplo de uma ressecção em monobloco. Então, dentre os princípios da cirurgia oncológica, o que é muito importante a gente ter em mente: começou a cirurgia, fazer o inventário minucioso da cavidade. Então, é importante, seja por laparoscopia ou por laparotomia, olhar todo o peritônio parietal, desde a superfície hepática, atrás do baço, até as alças de Delgado, o mesentério, a retrocavidade, o retroperitônio. No último caso, avaliar o tumor. O tumor está se mostrando muito mais avançado do que os exames radiológicos mostravam. A cirurgia é possível ser realizada ainda. Vamos mudar a tática cirúrgica. Então, isso tudo precisa ser muito bem avaliado logo nos primeiros minutos da cirurgia. Após isso, a gente parte para a dissecção venosa. Então, ligar primeiro as veias do que as artérias, justamente porque após que você começa a manipular o tumor, as células tumorais começam a migrar e voltar para a circulação sanguínea, e elas voltam por meio das veias, e por isso a ligação começa por elas e não pelas artérias. A dissecção é centrípeta, ou seja, das laterais em relação ao tumor, justamente porque o tumor é a última coisa que você tem que tocar. Se for por laparotomia, envolver a compressa no tumor, somente naqueles tumores com acometimento de serosa, para você não gerar microimplantes peritoneais, né, do contato do tumor com o restante da cavidade. Tomar cuidado para não ter essa violação tumoral, para não fraturar o tumor, para não, durante a cirurgia, um movimento, uma força um pouco mais exagerada, ali, um pouco mais bruta, vamos dizer assim, acaba fraturando o tumor ou lesionando ele e aí espalhando as células pela cavidade. Objetivar sempre a cirurgia R0 e, em últimos casos, a cirurgia R2, porque realmente o benefício é duvidoso. E ressecção em bloco ou monobloco, sempre que se for necessário, com uma invasão por contiguidade de neoplasia. E manipulando o tumor, trocar aquele material, tirou a peça cirúrgica, trocar a luva, separar os materiais, aquele instrumento que você usou para dissecção, para retirar o tumor, não ser o mesmo instrumento que você vai usar para anastomose ou mesmo para fechamento de parede. Ter esse cuidado em relação a isso. E a marcação do leito cirúrgico em casos de cirurgia R1, que você percebe que realmente isso é possível, isso pode ter acontecido. Então, você marca com clipes metálicos que posteriormente vão ser guias para o tratamento de radioterapia. Então, aqui é muito importante algumas características, tanto para o patologista quanto para o cirurgião. O que é importante o cirurgião comunicar ao patologista na ficha que a gente preenche de anatomia patológica? Ter a história clínica detalhada. Então, falar para o patologista: olha, o paciente sofreu uma quimioterapia, teve uma quimioterapia neoadjuvante ou teve um tratamento de radioterapia antes da cirurgia, ele tem uma história tumoral rica, ele teve já tumor em outros locais, então aqui hoje ele foi submetido a esse tipo de cirurgia.
Isso guia o patologista para saber se, em casos de neoadjuvância, se o tumor teve uma resposta parcial em relação ao tratamento, ou se somente a cirurgia que acabou resolvendo realmente tratou a doença, se aquela relação dos tumores antigos que ele tinha tem relação com o tumor atual dele, se é uma lesão metastática, a amostra tem que ser satisfatória, ter que referenciar as margens, principalmente se isso não é possível, se não é possível identificar a lesão, por exemplo, em casos de câncer de mama. Então, quando se faz a retirada da glândula mamária, você precisa marcar se a margem medial ou lateral ou profunda, justamente porque superior, inferior, enfim, justamente porque o patologista precisa saber qual margem está comprometida para poder falar para você se você vai ter que fazer uma ampliação de margem pelo comprometimento de margem ou não. E justamente identificar as cadeias linfonoidais para saber se aquele linfonodo que você tirou é do retroperitônio, que muda o estadiamento, ou se é um linfonodo da cadeia regional de drenagem do tumor realmente. E o que é importante o patologista falar para o cirurgião? Somente o tamanho e a extensão do tumor, então o T e o N, que é importante. Saber se tem comprometimento linfonodal, a situação das margens, se estão com as margens todas livres, ou se a margem radial é positiva, mas não era possível fazer uma ampliação maior, então vai ter que encaminhar um paciente para radioterapia. O tipo histológico, o grau de malignidade, a gente já viu que isso tem diferença somente na direção do tratamento, e às vezes até no estadiamento prognóstico. E se tem embolização vascular, linfática, uma infiltração perineural, ou até mesmo uma expressão imunohistoquímica. Isso norteia tanto ao tratamento quimioterápico, de hormonioterapia ou imunoterapia. Então, isso é demasiado importante para o tratamento complementar. E aqui uma evolução cirúrgica, mais uma vez Hawkesworth presente nessa parte, e o exemplo de mama acaba sendo o melhor exemplo nesse caso da evolução cirúrgica, justamente porque antigamente o câncer de mama era extremamente agressivo, então para um tratamento mais adequado era feita uma cirurgia de mastectomia, retirada de toda a mama, com linfadenectomia nível 1, 2 e 3, até uma linfadenectomia mais profunda, inclusive uma ressecção do músculo peitoral maior, então era uma cirurgia extremamente extensa, que o paciente ficava com um linfedema importante daquele membro acometido, já não era possível a reconstrução naquela época, então a parte estética e funcional da mulher era extremamente prejudicada. E com o passar do tempo, justamente com a evolução do estudo do câncer de mama, hoje cada vez mais a cirurgia é conservadora, com preservação da mama. Então, cada vez mais a gente faz cirurgias com quadrantes, né, que é retirado parcialmente uma parte da mama, não necessariamente fazer uma linfadenectomia extensa até nível 3, a gente faz muito mais uma pesquisa de linfonodo sentinela ou até mesmo uma amostra linfonodal com uma linfadenectomia nível 1. Então, realmente esse é um avanço da cirurgia oncológica, indo da radical para conservadora, né? E o exemplo, e a cirurgia em monobloco, justamente por conta da violação tumoral, para não se ter mais, e ressecar os órgãos que estejam acometidos por contiguidade com a neoplasia. Então, dentro da cirurgia oncológica, nós temos a cirurgia preventiva. Um exemplo é no caso da poliposa adenomatosa familiar, a PAF, causada pela mutação do gene APC, que eu comentei com vocês um pouco mais na frente. Nesse caso, a gente encontra mais de 100 pólipos adenomatosos no cólon, e a gente sabe que os pólipos adenomatosos são aqueles pré-malignos que transformam em câncer com o passar dos anos. Então, esses pacientes, eles têm um câncer coloretal, desenvolvimento do câncer coloretal antes dos 40 anos de idade. Então, é indicativo de fazer colonoscopia a partir dos 12 anos de idade. Esse é um exemplo de um exame de colonoscopia num caso de PAF. Então, a gente vê inúmeros pólipos aqui, realmente muito mais de 100, e por isso não é possível ressecar por colonoscopia, porque eles são inúmeros e normalmente você não tem como demarcar para poder falar qual aqueles que têm transformação maligna ou não. Então, nesse caso, é indicativo da colectomia total a partir do momento que a pessoa atinge a maioridade.
E um exemplo também de cirurgia preventiva é quando se tem a mutação do BRCA1 ou do BRCA2, em que eles têm uma predisposição ao câncer de mama e ovário, então as pacientes são submetidas à adenomastectomia profilática bilateral e até mesmo a salpingoforectomia bilateral quando já tem uma prole constituída. Então, por volta dos 45 anos, nos casos da salpingofore. E dentro da cirurgia oncológica também temos a cirurgia paliativa, que ela é indicada em casos de cirurgia higiênica, que eu vou exemplificar no próximo slide, para viabilizar alternativas de tratamento ou até mesmo evitar complicações de progressão da doença. Por exemplo, um câncer de pâncreas, que até então, pelos exames radiológicos, ele era borderline para o caso cirúrgico. Quando você entrou para a cirurgia, percebeu que a invasão e o comprometimento dele era muito maior, a gente não ia conseguir ressecar, e aí o paciente já estava evoluindo com sintomas gástricos, como dificuldade de esvaziamento gástrico, e para possibilitar, uma vez que ele tem um performance bom, um tratamento quimioterápico paliativo, você faz um desvio alimentar, um bypass, para poder realmente o paciente fazer esse tratamento quimioterápico paliativo, ter uma sobrevida em relação a isso e uma qualidade de vida dentro da paliação. Então, realmente, melhorar a qualidade de vida é um dos objetivos da cirurgia paliativa. Né? E dentro da cirurgia paliativa também temos as urgências, como os sangramentos ou as obstruções intestinais. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo do dizer do filme Patch Adams, né? Que ele cabe realmente muito bem nesse caso da paliação. Então, se você tratar uma doença, você ganha ou você perde. Se você trata uma pessoa, eu garanto, você vai ganhar, não importa o resultado. É exatamente isso. Então, na paliação, ou até mesmo dentro do tratamento oncológico, você tem que individualizar o tratamento. Então, aquela história que eu falei da operabilidade, da ressecabilidade, de oferecer uma cirurgia paliativa, por mais que você saiba da parte teórica do rodapé da página, você tem que olhar para o paciente que está sentado à sua frente. Você tem que ter a questão do discernir se o paciente vai aguentar aquele tratamento ou não. E dentro da paliação, ofertar o melhor tratamento para ele melhorar a qualidade de vida, para ele conseguir ficar com a família dele no tempo de vida que ele tem e passar esse tempo com qualidade, né? Então, é isso que a gente objetiva no tratamento paliativo. Mais uma vez, esse é um exemplo de cirurgia higiênica, uma paciente jovem, ela não tinha 30 anos de idade, com câncer de mama metastático para pulmão, não foi indicada inicialmente a cirurgia upfront, justamente por conta que ela era metastática, então começou com tratamento sistêmico. Porém, durante o tratamento sistêmico, aquela lesão da mama era a única que não respondia, o tumor ulcerou para a pele, tinha um odor fétido, ela era paciente jovem, estava com dificuldade para ter um convívio familiar, inclusive com o esposo. Então, aí a gente conversou com ela e propôs um tratamento higiênico, ou seja, tirar aquela mama. Então, foi feita uma rotação do retalho, então ela tirou aquilo que estava incomodando ela. Ela continua sendo metastático, o tratamento não vai ser curativo, mas ofereceu uma qualidade de vida e um convívio familiar e social para ela muito melhor, né? Então, o cirurgião oncológico uma das grandes características, então ele tem um grande conhecimento da anatomia, de fundamental importância o conhecer a anatomia do cirurgião oncológico, ter uma visão clínica e cirúrgica do câncer. Então, ele é um oncologista que opera, né? Então, ele sabe toda a história natural da doença oncológica, ele sabe se o paciente tem que começar com tratamento quimioterápico ou radioterapia, se o paciente não consegue operar nesse momento, então vamos fazer um tratamento neoadjuvante ou, às vezes, uma reabilitação física e psicológica e nutricional para ele conseguir aguentar o porte cirúrgico que vai ser oferecido para ele. Ele tem habilidades específicas que às vezes em outras especialidades a gente não consegue ter. Então, o cirurgião oncológico ele reúne todas essas características. Então, você vai ter consegue ter um diagnóstico precoce
e uma cirurgia adequadamente oncológica, possibilitando maior chance de cura. Então, isso é de fundamental importância dentro da oncologia. Então, mais uma vez, voltamos àquela pergunta, qual que é a meta do tratamento oncológico, seja ele cirúrgico ou seja ele sistêmico? É exatamente todas essas características. A gente objetiva a cura quando ela é possível, o aumento de sobrevida é de mais importância, mas a qualidade de vida, situação que não era se falado muito quando desenvolveu o câncer, na verdade, quando teve diagnóstico de câncer, era muito mais nos primórdios da evolução ali, ele era muito mais falado em cura e depois com a medicina moderna a gente começou a falar sobre aumento de sobrevida, sobre qualidade de vida e principalmente qualidade de vida em paciente paliativo. Isso é extremamente importante, então a gente objetiva exatamente essas 3 características no tratamento. Então, finalizando a aula, eu gosto sempre de finalizar com essa frase de Hipócrates que está presente no nosso juramento, que vocês vão ter a felicidade de ver quando vocês se formarem, mas que eu costumo dizer que quando eu li isso no juramento, meio que ficou vago, assim, mas que ele fez muito mais sentido para mim depois que eu entrei no mundo oncológico, e eu costumo carregar lá comigo. Então, assim, a gente cura quando é possível, alivia quase sempre, mas consolar, isso é sempre presente no mundo oncológico, tanto o cirurgião quanto o oncologista, a gente sempre consola, seja o paciente ou seja a família. Então, realmente, essa frase ela é de fundamental importância e peso dentro da oncologia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ministrar essa aula para vocês. Eu me deixo à disposição, aqui está o meu e-mail para qualquer dúvidas ou comentários que vocês possam ter. Muito obrigada.